que vem é um ano de eleição, então o início do corte de juros é uma medida que o povo vai interpretar como um alívio. O mercado sempre antecipa, né? Ele sempre busca antecipar os movimentos da economia. Se houver uma piora na política fiscal, acho que isso pode gerar uma série de problemas na parte econômica. Você vê que a bolsa não cai, o mercado não deixa, porque o mercado sabe que a bolsa está barata. Você ter essa visão de ir contra o fluxo da manada, isso é muito complicado. A gente está com uma taxa Selic aí, chegando em 14,75%, né? O Boletim Focus também já coloca como taxa final para dezembro aí de 2025, 14,75, diminuiu de 15 para 14,75. E vocês acreditam que chegamos então no final do ciclo? Qual que é a opinião dos professores aqui? Não vamos subir mais do que 14,75? O que esperar do mercado daqui para frente? Bom, eu acho que depende muito da condução de política fiscal. A expectativa é que se mantenha 14,75 até 15, de repente. A nossa projeção da VG Research é essa. Mas isso dado o que vem acontecendo hoje, né? Se houver uma piora na política fiscal, acho que isso pode gerar uma série de problemas na parte econômica, inflação, e isso pode ter como remédio mais amargo ainda um novo aumento de taxa de juros. Então, dentro do cenário atual, nada mudando, a gente entende que esse 14,75, esse 15, ou 15 até, né, pode ser o topo, né, dessa curva, mas tentar adivinhar para onde vai os juros é igual tentar adivinhar para onde vai o dólar, É né? difícil. Não dá para adivinhar o futuro. Então, a gente sempre toma decisões baseadas no que está acontecendo hoje. Vai que daqui a 3 meses sai uma medida populista que vai aumentar o gasto, que vai vai dobrar o Bolsa Família, ou que vai aumentar, sei lá, qualquer coisa que for aumentar muito o gasto público, isso vai ter repercussão, né, na economia e vamos ter aí impacto na taxa de juros também. Como o Vicente falou, ter essa bola de cristal é um pouco complicado. Mas se a gente pega as falas do Galípolo semana passada, que ele foi até bem duro e disse que não estávamos no final do ciclo de alta de taxa de juros, eu acredito, como já acredito já há bastante tempo, que a Selic sobe e eu acho que ela termina entre 15 e 15,25. Uhum. Eu acho que ela sobe e ela ainda sobe um pouco mais, e lá no final do ano ela vai ter um corte e aí pode terminar o ano em 14,75, como disse o Boletim Focus. Por quê? Ano que vem é um ano de eleição, então o início do corte de juros é uma medida que o povo vai interpretar como um alívio, tende a trazer uma expansão econômica. E por que continuar ainda subindo? Porque as tarifas do Trump são muito indefinidas, o Fed lá nos Estados Unidos deve manter a taxa de juros alta por mais tempo do que se imaginava, justamente por conta da inflação gerada pelo tarifaço do Trump, e isso vai dificultar o nosso corte de juros, porque a gente precisa ter aquela diferença entre juro brasileiro e juro americano, porque se a gente corta e lá continuar alto, o prêmio de risco de se investir no Brasil ele diminui, né? Só que o Brasil, como o Vicente falou, a gente tem as nossas questões tributárias, os nossos problemas, as mazelas de, sei lá, 1.500 anos que a gente tem. O que acontece? A gente vai precisar ter uma taxa sempre mais alta, e manter a taxa de juros no Brasil alta é que vai fazer segurar o dólar, para o dólar não disparar, a inflação não disparar. Então eu acredito sim que se a taxa de juros ainda continuar subindo, sobe um pouco mais, para lá no final do ano cortar, começar o corte, e aí começa aquele ciclo de corte, que até para o governo é bom politicamente, para o ano eleitoral, que é ano que vem, pega bem para o governo, conseguimos cortar os juros e coisa e tal. Então eu acho que, dado o cenário que a gente tem hoje, eu acho que é um cenário que para mim faz mais sentido. O que está acontecendo, professor Vicente e professor Mira? Por que a renda variável começou a dar uma recuperada agora, sendo que a taxa Selic ainda não mostrou que está em queda? A taxa Selic subiu, na verdade. E pode subir mais. Mas parece que o mercado já está mostrando aí que uma recuperação antecipada, né? Queria que vocês explicassem esse movimento. O mercado sempre antecipa, né? Ele sempre busca antecipar os movimentos da economia, da taxa de juros. Já está antecipando, como o Mira falou, um pouco a eleição do ano que vem, né? Uma expectativa aí que mude o rumo da
da política, sem querer falar de política, mas já falando, né? Que mude um pouco o rumo de política econômica, uma política mais austera, mais pró-mercado, mais focada na economia, né? Então, isso também tem atraído, né, os olhares dos investidores e do mercado, do investidor estrangeiro também, que está voltando agora para a Bolsa. E a Bolsa está muito barata. Você vê que, apesar de tudo, de toda a confusão política, toda a confusão institucional, tudo que se fala, né? A Bolsa não caiu. A Bolsa não caiu de 120 mil pontos em nenhum momento. Eu só falo, meu Deus, tem crise na Bolsa, Vicente, o que está acontecendo? Aí você olha para a Bolsa, está 125 mil pontos, está 120 mil pontos. A Bolsa tem se mantido, apesar de todo esse cenário, que parece um cenário de caos, né? Mas, na minha visão, não é ainda, né? Mas você vê que a Bolsa não cai, o mercado não deixa, porque o mercado sabe que a Bolsa está barata, sabe que as ações estão baratas, sabe que os fundos imobiliários estão baratos. E quem vendeu lá, de repente, com medo, né? Ah, porque trocou o presidente, porque agora vai ser assim, vai ser assado, vou para renda fixa. Eu acho que pode estar se arrependendo, porque é aquela velha história, você tem que comprar aquilo que ninguém quer comprar. Sim. Você tem que ser otimista quando todo mundo está pessimista. Então, de repente, no cenário de juros em alta, é o melhor momento para você comprar ações, porque as ações estão baratas. No cenário que estava muito positivo, lá no início de 2020, antes da pandemia, né, final de 2019, início de 2020, a Bolsa só se falava em ações, tudo subindo, tudo bombando. Ali, de repente, era o momento do cara ficar mais cauteloso com o mercado acionário. E ali só se falava de ações. Então, assim, geralmente o investidor, né, pessoa física, você que está assistindo aí, tem que ter cuidado com esses movimentos de Mudanças. manada, né? Mudanças brutas. Essas mudanças abruptas de humor do mercado. Então, é por isso que aquele livro que a gente falou no começo da live, o Psicologia Financeira, é importante. Porque a gente entende que o ser humano, ele tem um comportamento social, né? Ele tende a seguir os fluxos. E isso é normal, isso faz parte do nosso subconsciente, é instintivo isso. Se a gente vê que está todo mundo falando mal de uma coisa, eu vou querer sair daquilo, né? E se ninguém está falando de ações, pô, será que eu vou investir em ações? Claro que não, ninguém está falando. Exato. Então, assim, você ter essa visão de ir contra o fluxo da manada, isso é muito complicado para o investidor que está lá sozinho aprendendo a investir, né? É por isso que é legal ele ter um educador financeiro, ter um consultor, ter alguém que ajuda ele a entender um pouco o mercado.